entender quem é essa pessoa, que tipo de cultura que ela está inserida, ou subcultura, qual o significado que essas pessoas têm em relação à sua marca ou ao seu produto, o quanto isso gera impacto para a companhia, porque não adianta nada você ter um monte de teste de usabilidade, mas o que isso está mexendo no ponteiro, né? O que isso está mexendo de fato na rentabilidade do produto. Leva bastante a pesquisa e o mapeamento de jornada do usuário para um outro nível, assim, mais estratégico e organizacional, sabe? Uma vez que você está ali orquestrando e influenciando outras áreas, que não é só design. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gomier, estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre pesquisa, design, inovação, negócios e pessoas. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. Nessa quarta temporada a gente está focando em pesquisa e hoje para conversar com a gente está a Gabi Loaiza. Ela é pesquisadora especialista na VR. Tem mais de 20 anos de atuação em pesquisa, começou bem lá atrás, no Datafolha, e hoje ela está liderando os projetos na VR. Então, seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Gilmar. É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito honrada pelo convite. E é isso, espero que eu contribua aqui com as histórias, com processos, enfim, da minha carreira, né? Espero que possa servir, assim, que contribua na carreira, enfim, dos pesquisadores atuais. Sim, com certeza. Então, vou pedir para você começar se apresentando e contar um pouquinho sobre você e sobre o seu momento atual na VR. Tá bem, vamos lá. Eu comecei, então, como você disse, né? Tem uns 20 anos já. Faz pouco de tempo, né? Comecei no Datafolha como estagiária, né? Então, eu venho lá da turma das ciências sociais, da antropologia, me formei, né, nisso. E no Datafolha que começou a minha escola de pesquisa em si, né? Então, lá eu passei por todas as etapas do processo de se fazer uma pesquisa. Então, começamos com a coleta, com o campo, e aí em vários canais, né? Seja no telefone, na rua, nos pontos de fluxo, com prancheta, né? E aí, bom, começou, né, passei pela fase de coleta, depois passei por uma fase de checagem das informações e crítica, né, dos dados coletados. Depois foi para uma área de amostragem e estatística, né, então passei também com o pessoal da estatística. Então, eu fui seguindo uma trilha no Datafolha, né, de conhecimento lá, e até chegar na área de análise. Quando chega na área de análise, as pesquisas que eu apoiei na época eram mais ligadas à pesquisa de mercado. Então, tinha a área de pesquisa de comportamento e opinião, que tinham as eleitorais também, mas eu gostei e tinha muito projeto de pesquisa de mercado. Então, foi onde me firmei mais nessa área e foi o que eu entendi que eu queria seguir, né, como analista de pesquisa. Mas foi muito legal esse conhecimento, assim, de passar por todas as áreas, né, lá do Instituto e seguir por maior tempo na parte de análise. Foi onde eu falei, putz, é isso que eu quero fazer mesmo. Eu tinha 17 anos na época, né? Comecei com 17, porque eu entrei na faculdade com 17, na verdade 18. Com 18 eu entrei no estágio, né? E depois do Datafolha, que foi essa escola, eu fiquei um tempo lá, né? Fui para o Instituto Ibope, né? No Ibope também foi já um outro tipo de pesquisa, mas eu foquei mais na pesquisa de mídia. Então, eu fui para o Ibope Mídia, né? Porque tem o Ibope Inteligência, tem várias divisões do Ibope, que hoje é Kantar, né? Na época não era Kantar, era Ibope. E no Ibope Mídia, eu já fui para um outro lado, que é atender as grandes agências e veículos que compravam os softwares de audiência do Ibope, que é o Telereport, o Easy tem os nomes lá, né, que softwares que mediam a audiência da TV aberta, das rádios, dos jornais e cada meio de comunicação. Então,
eu basicamente ajudava os clientes a analisarem os seus dados de mídia usando esses softwares. Então, foi um trabalho um pouco mais analítico do que operacional do campo, né? Diferente do Datafolha, né? E foi muito legal também, aprendi bastante lá. Então, eu tive um conhecimento mais vasto assim, de meios de comunicação, veículos e pesquisa de mídia, né? Que era um campo totalmente diferente do que eu estava atuando até então. Porque no Datafolha a gente fazia pesquisa raiz de mercado, né? Então, e muito focado em pesquisa quant também, né? Então, foi um outro tipo de aprendizado que tenho muito orgulho assim, de ter passado, né? Fui para o cliente, aí eu já fui atuar em departamentos de pesquisa de empresas, né? Fui para grupos de comunicação e aí obtive esses outros tipos de histórico mais focado em quali, e aí misturava com metodologias quant e tudo mais. Atualmente, eu estou na VR, né? Já tem 2 anos e meio, mais ou menos. Estou como especialista. Nesse meio tempo, claro, né, eu fiz uma migração de carreira de pesquisadora raiz, né, de mercado, para UX Research. Isso foi lá em 2018, começo de 2019, né, que eu fiz essa migração. E aí comecei com projetos numa agência de social media. Hoje ela é bem forte em social media, que é a VML, da Young Rubicon. Então, eles me contrataram como pesquisadora autônoma para apoiá-los em alguns projetos de pesquisa, né, como antropóloga. E aí foi muito legal, porque os projetos de pesquisa que eu acabei atuando com eles eram de plataformas digitais. Então, aí que entra o conhecimento do UX, porque aí eu comecei a estudar design, estudar UX design, né? Porque aí eu falei, cara, estou entendendo que, então, agora é outro tipo de pesquisa que o mundo necessita. E aí foi que em 2018 eu comecei a atuar com plataformas digitais e por aí fiquei. Não voltei a pesquisar produto físico, né? Ou indústrias, que é o que eu atuava antes. E aí, bom, até chegar agora na VR, então lá hoje eu estou como especialista, atuo numa área de design, numa gestão de design, onde a gente tem um capítulo de pesquisa, tem um centro de excelência em pesquisa, e eu acabo atuando lá, né, como nesse capítulo, como essa liderança técnica, digamos assim, e acabo atuando também na pesquisa de ponta a ponta, no que se refere à pesquisa mais estratégica, né? Então, aí, geralmente, as demandas vêm da diretoria, né? Ou de alguma área que realmente precisa de um conhecimento, que eu também tenha um espaço de discovery maior, né? Não tão rápido. E aí, sim, eu entro com esse conhecimento de mercado, porque aí eu não faço só também a pesquisa, né, com o usuário, mas eu coloco um conhecimento de mercado sempre nesse relatório. E fica uma pesquisa mais robusta, mais completa, sempre tem um bench, sempre tem a parte de mercado e a parte de insights dos usuários, né, através de pesquisa com multimétodos também, né, não uso só um tipo de metodologia. Então, acabou estando nessas duas frentes, né, de ops e de estratégia de insights para trazer insumos estratégicos. Então, estou nisso agora. Vou explicando as lacunas no meio do caminho aqui. Muito bom, bom resumo do que a gente vai falar. Fiz um resumão, E você colocou, né, que você se formou em ciências sociais, em antropologia. E o que essa formação, né, de antropóloga te ajuda nas pesquisas? O que te ajudou, né, na sua carreira? O que te ajuda na sua visão das pesquisas hoje em dia? Boa. Pois é, isso é uma coisa que eu sempre fico... tenho que sempre puxar uma cordinha assim no meu cérebro e falar assim, tá, como que eu pego esse conhecimento todo e o que a antropologia, né, isso tudo que eu estudei, está me trazendo como um novo olhar, né? Então,
Porque, assim, é muito simples você pegar, fazer uma pesquisa e... que é o que a gente mais vê gente de produto fazendo, né? Tá, o que o cliente quer de funcionalidade? Né? Basicamente, é essa pergunta que meu stakeholder me faz. O que o cliente quer? E aí, como que eu torno esse insight de pesquisa de usuário, tento tornar essa pesquisa com usuários para elevar o nível e deixar mais estratégico, né, esse tipo de pesquisa? É colocando um outro olhar que aí vem da antropologia, né, que é a questão de entender quem é essa pessoa, que tipo de cultura que ela está inserida, ou subcultura, qual o significado que essas pessoas têm em relação à sua marca ou ao seu produto, né? E aí, nessa questão de significado, você tem tipo, sempre crenças dela envolvidas, né? Crenças desse grupo. Então, assim, se a gente quer elevar o nível da pesquisa e deixar mais profundo, a gente vai encontrar elementos da antropologia nesse estudo, né? Então, e a gente bebe da fonte da antropologia. Então, aí tem muita coisa assim, que dá para usufruir da antropologia, né? Aplicada em pesquisa, né? Eu não segui antropologia acadêmica, eu fiz um curso muito legal na SPM de antropologia do consumo, e foi aí que abriu a minha cabeça para estudar business anthropology com alguns autores dessa área, que eu falei, caraca, é isso. Isso foi lá em 2018, né? Que eu falei, cara, é isso que eu vou ter que entrar, porque o mundo precisa disso, assim. E aí, quando a gente estuda o business anthropology, a gente entende que é legal, torna mais rico o insight, porque ele te traz elementos de... Então, que crenças você tem que entender, que culturas, e o processo mais sistêmico, ou seja, o cliente, para ele consumir o seu produto ou sua marca, ele precisou passar por uma jornada antes. E ele está dentro de um contexto de jornada. Então, esse entendimento de jornada, que eu também entendi com o Business Anthropology, com esses autores, tipo Genevieve Biel, que é uma autora que fala sobre isso, assim, então, eu te proponho isso, né? Que é você entender esse contexto da jornada desse cliente. Assim. Não é um olhar recortado só para aquele momento do usuário, no momento que ele está consumindo o seu produto ou está interagindo com o seu aplicativo. Não, ele tem toda uma jornada que ele está passando de antes e depois, para você entender esse contexto. Então, isso vem da antropologia também. Eu não sabia, tá? Eu entendi isso em 2018, quando eu fui estudar o Business Anthropology, né? Porque na faculdade, quando a gente estuda antropologia assim, raiz, né? A gente entende a metodologia conceitual de que a gente bebe hoje da fonte, que é a etnografia, né? Esses conceitos de significado, mas essa visão de jornada que eu estava te contando agora, eu vim entender depois com esses outros autores, né? Que já no curso de antropologia do consumo, eles dão algumas literaturas sobre isso, mas eu só fui me especializar mesmo depois, em 2018, que eu falei, cara, é isso, que legal. E aí que eu entrei para o UX Research. Né? Porque você acaba, então, esse olhar antropológico, ele acaba te ajudando a aprofundar mais a pesquisa, né? Não isso. Só... Tipo, o porquê ali. Você vai entender o antes, o depois e por que a pessoa está ali com o seu produto, né? Exato, porque, né, lógico que quando a gente estuda só, né, a pesquisa em design, claro, vem cheio de elementos ricos e também vem riqueza, vem um poder de síntese que o mundo hoje te pede, né? Seja sintetizado, seja rápido com a sua resposta. Só que essas questões que vêm da antropologia, da filosofia, né, você fala, cara, o ser humano é complexo. Então, ele está sempre dentro de um contexto, consumindo algo ou interagindo. Nunca é só aquilo de forma isolada. Tem algo que levou ele para aquilo. Então, isso eu fui entender com a antropologia. Tá? Eu vi muito sentido. Eu falei, cara, é isso que eu quero enriquecer os meus estudos aqui para contribuir com essa empresa.
entendeu? Então, então é isso assim que eu tento colocar nos meus estudos, né? Quando eu entrego, assim, tipo, tento colocar sempre algum elemento de profundidade que responda aquele problema ou porquê da construção daquela solução, né? Sim. E agora, Gabi, voltando agora lá pro e agora voltando para o início da sua carreira, você mesmo colocou que começou ali a pesquisa raiz no Datafolha, mais Quant. Como foi esse início, assim? Como era a pesquisa e o mundo como era, naquela né? época? Pois é, fico me perguntando até agora, gente, como era, né? Mas era muito bem planejado, era algo assim, muito bem construído também, né? Embora existisse só guia de ruas, não existia o Waze, né? A gente sempre fica perguntando como que era o mundo, como que eu dirigia antes sem Waze, né? Eu não dirigia. Mas a pesquisa funcionava mais ou menos assim. Tinha um time grande que fazia todo o planejamento amostral, né? Então, era um time de estatísticos que estudavam muito bem né, os mapas. Então, eu lembro dos mapas da cidade todas, da cidade de São Paulo, pendurados assim nas salas. Então, eram vários andares, porque tinha escritórios também em todas as regiões do país, né? Então, eu estava aqui no centro de São Paulo. O Datafolha é o Instituto de Pesquisas da Folha, né? Então o instituto não era na Folha de São Paulo, mas era bem pertinho ali da redação. Então tinha andares só com mapas onde a gente entendia quais os maiores pontos de fluxo. Então aí os estatísticos faziam umas projeções de mar de tipo quais os maiores pontos de fluxo de São Paulo, através de medição manual. Eu não sei como se faziam isso na época. Isso foi 99, né? Entrei lá em 99. Então, eles mandavam a gente para esses pontos de fluxo. Então, quais eram? As grandes avenidas, Avenida Paulista, no centro da cidade, perto dos metrôs. Né? Ele fala, pontos de fluxo onde tem metrô, maior circulação de número de pessoas. E lá a gente aplicava pesquisa de opinião, que eram aqueles estudos que saíam na Folha de São Paulo aos domingos, né? Então, o jornal era desse tamanho, dessa grossura, porque saía uma pesquisa em primeira mão do Datafolha sobre, por exemplo, o aborto no Brasil. Né? Então, eram as pesquisas de opinião e comportamento. E eu participei de muitas assim nessa coleta. E tinha pesquisa sobre vários temas que o nosso demandante era a redação, a Folha de São Paulo, que era o cliente. E a gente fazia as pesquisas de opinião para embasar as matérias. Então, era esse tipo de pesquisa. Tinham as eleitorais também, que a gente também ia para as ruas, mas também fazia por telefone, né, na época. Então, era assim esse processo, né? Então, a gente tinha, quando eu era da coleta, então tinha o pessoal da amostra, que nos dava os pontos que a gente tinha que ir, e o tema que a Folha de São Paulo definia qual era, né? Mas tinha também as pesquisas de mercado, que aí eram clientes de vários mercados, então alimentação, varejo, indústria, enfim, de vários tipos de indústria. E aí, quando era pesquisa de mercado, era uma pesquisa quantitativa, né? Uma pesquisa ad hoc, né? Que era sob encomenda. E também seguia o mesmo processo que a gente fazia ou via telefone, que era um sistema CAT, a gente ligava tinha um mailing que a gente rodava via sistema e a gente ligava para as pessoas. Na época, as pessoas atendiam o telefone, isso eu me lembro. Na época, as pessoas atendiam o telefone. Hoje em dia, já não está bem assim, né? E aí, a gente também fazia nos pontos de fluxo. Então, a gente pedia licença para a pessoa, se ela podia responder uma pesquisa em até 5 minutos. Eu lembro que era breve também, mas era uma pesquisa onde a gente ia com prancheta dos principais pontos de fluxo. E era dessa maneira, né? 100% presencial ou por telefone. Mas eram mais pesquisas na rua, eu lembro, do que por telefone. Porque tinham preços diferentes, né? Na pesquisa de mercado, eu lembro que era diferente, assim, em questão de valores, né? Então, se a gente está fazendo consultoria com pesquisa no ponto de fluxo, era um outro valor, né?
E aí era dessa forma, assim, que eu me lembro, né? Porque já faz bastante tempo. Mas isso foi uma das etapas, né? Depois eu fiquei mais tempo na parte de análise também, né? E aí eu lembro que aprendi bastante, assim. Então, eu era uma pessoa júnior ali aprendendo a fazer análise de pesquisa, né? Então, e aí, né, eu lembro que eu aprendia com as pessoas mais sêniores lá, que me orientavam e falavam assim, olha, aqui você vai ter que se isentar de muitas coisas. Então, você vai ter que olhar com isenção máxima, só olha para o dado. Como era pesquisa quant, não era quali, então era um pouco mais fácil de se isentar dos seus vieses, né? Então, como era só dado, então, assim, só tinha que prestar atenção no dado. E fazer essa compilação e chegar em algumas análises. Mas até você ter essa cancha, né, de você entender visão de negócio e, tipo, e fazer algo que tenha valor agregado, assim, numa análise de pesquisa, demorou um tempo, né? Não foi assim... Eu digo assim, a Datafolha e o Ibope foram institutos que me ensinaram a fazer essa operação de pesquisa, assim, entender as etapas, tudo que envolve, mais a parte de analítica mesmo, assim, fui aprendendo depois com o tempo, né, com a vida. Então, foi uma escola mesmo. Foi uma escola muito interessante, assim, porque é diferente quando você está no cliente, que você encomenda a pesquisa de alguém, você já sabe como foi o processo, né? Que não é simples. E é diferente também fazer a pesquisa remota, né? É bem diferente. Então, a gente entende assim que é legal passar por esse... Quem é pesquisador sabe, né? Tipo, é legal passar por esse momento de pesquisa no touch, assim, tendo touch com o cliente ali na vida real, na rua, sabe? É bem diferente. Você aprende mais, né? Você tem um negócio que você está ali no dia a dia, você entende algumas percepções do cliente que não ficam implícitos ali no online, né? Então, no físico, ali no presencial, realmente tem algumas coisas que, para a antropologia, ficam mais ricas, assim, tá? Para a pesquisa design, a gente acostuma fazer muito remoto, né? Porque é rápido, mas, de fato, você captura coisas ali no presencial que te trazem mais elementos para enriquecer ali sua análise, sabe? Tem vantagens e desvantagens, né? Cada método. Tipo, exatamente. O remoto ele é mais rápido e você consegue mais volume, o presencial ele é mais demorado, mais custoso, mas Sim. Ao mesmo tempo você pode trazer mais riqueza de detalhes, né? Sim. E, Gabi, depois dessa escola, aí você passou um pouco pelo Ibope também. Isso. E aí você foi para o cliente. Aí fui para o cliente, exatamente. Aí do lado mais analítico, né? Isso. Como foi essa mudança para o cliente, assim? E quais desafios que você tinha sendo cliente? Certo. Aí o desafio no cliente foi passar a fazer pesquisa quali. Tipo... e ter esse aporte de conhecimento na quali, porque já foi um mundo mais novo, né? Então, meu forte era mais quant. Aí eu fui para o Grupo Estado, depois do Ibope, atender... era uma área de pesquisa que atendia todas as empresas do grupo. Então, era o jornal, o Estado de São Paulo, os jornais físicos, Estado e Jornal da Tarde. E tinha o portal, o Estadão, que existe, né, até hoje. E a Rádio Eldorado, que acabou de fechar. Fiquei triste com isso. Então, eram-se 5 veículos que a gente atendia e fazia bastante pesquisa. Porque, assim como a Folha fazia, o Estadão também, né? Só que era um departamento só, não era um instituto, né? A gente tinha um departamento e com um time que atuava nas pesquisas quali. Então, ou a gente contratava ou a gente fazia mesmo, depende do projeto, da verba do projeto. E eram pesquisas do tipo, vamos entender se a diagramação do caderno Cidades está ok. Então, a gente chamava leitores do caderno Cidades, por exemplo,
para ele medir. Então, era como se fosse um teste de usabilidade, só que físico. Né? Então, aí na época, o meu desafio foi esse, assim, o aporte de conhecimento qualitativo. Embora já tenha estudado etnografia na faculdade, eu não tinha essa prática, né, de fazer a pesquisa qualitativa. Então, aí foi uma escola também para quali, porque a gente fazia bastante pesquisa quali lá. E depois também eu acabei atuando numa parte que é de estruturar as defesas de mídia para a área de marketing comercial. Então, a gente comprava softwares do Marplan e do Ibope, né, porque o Ibope era um fornecedor do Grupo Estado, com esses softwares de mídia do Marplan, o TDI, eu lembro que a gente comprava o TDI do Ibope também, que é o quê? São painéis de consumidores brasileiros que ele te diz assim, o que a pessoa está consumindo aos sábados e aos domingos. Estou consumindo mais... eu consumo marca Casas Bahia, por exemplo. Daí a gente fazia uns cruzamentos nesses softwares, eles existem até hoje, tá? São painéis bem caros, assim, de consumidores Brasil. 9 mercados, essa coisa toda. Então, eu estruturava as minhas defesas de mídia para a área de marketing e comercial. Então, basicamente, eu dizia assim, através de dados, de pesquisas, né, que anunciar no Estadão era melhor por isso, isso e isso. Porque eu juntava dados dos painéis de pesquisa com dados qualitativos também, que a gente fazia. Então, a gente começou a fazer isso muito forte lá, né? Defesas de mídia, na época, entendeu? E aí, né, porque na época o principal cliente era Casas Bahia, eu lembro que anunciava folhas e folhas. Era o que levava receita assim, para a companhia, né, na época. Então, era anúncios do varejo. Né? E a área de pesquisa atuava muito, então, para apoiar na receita mesmo, assim, na estruturação de como levantar, como firmar, como conquistar mais anunciantes. Então, essa era a minha vida. Ou fazer quali, para ver diagramação, ou para o portal também, que estava começando, e a pesquisa de defesa de mídia. Isso foi no Estadão, né? Então, foi bem interessante. Depois do Estadão, eu fui coordenar uma área de pesquisas e inteligência de mercado numa empresa chamada IT Media. É uma empresa menor, né? Foi uma empresa de sair de grande para um médio porte, digamos assim. E essa empresa, eu fui para... Eles faziam uma espécie de conteúdo para profissionais de IT, de TI, né? E eles faziam um fórum que chama IT Fórum, que ainda tem no mercado, ele é muito grande, o IT Fórum, para CIOs, convida os principais CIOs das 500 maiores empresas do Brasil e faz conteúdo para profissionais de IT. Então, eu fui parar nessa empresa para estruturar uma área de pesquisas e inteligência de mercado. E aí, lá eu tive uma equipe, a gente fazia pesquisas também para apoiar a área de marketing comercial, né? Mas também a gente fazia as pesquisas que davam origem às premiações. Aí, o que é isso? Por exemplo, a gente tinha os estudos de premiação do profissional de TI do ano. Então, a gente tinha uns parceiros, como tipo essas consultorias Price, essas auditorias Price, Deloitte. A gente tinha eles como parceiros para nos dar uma chancela na metodologia aplicada. Então, a gente colocava uma metodologia robusta para que elencasse esse ranking, e para que esse ranking seja robusto, assim, com base numa metodologia robusta e checagem deles. Então, a gente fazia a coleta, gerava uma pesquisa que gerava uma premiação, e aí a gente fazia para o profissional de TI, para as empresas mais inovadoras do ano. Então, gerava um ranking de 100 empresas mais inovadoras do ano, com base em tecnologia também. E aí, essas pesquisas, elas viravam jantares de premiação. Aí eu fazia tudo, assim, desde a parte da coleta da pesquisa, a análise, os rankings e o jantar de premiação, que era um evento para 300 pessoas, uma noite
com um jantar empratado, chamava os profissionais do Brasil inteiro, eles vinham receber o prêmio. Então, era muito legal também, porque são estudos que já têm um viés mais de marketing, né? Ou seja, a pesquisa era real, ela tinha uma robustez, a gente recebia cases, elencava ali os cases, esse era um dos métodos, tá? Mas, basicamente, a empresa respondia uma pesquisa, uma survey, uma pesquisa, onde ele respondia dados sobre eles, a gente fazia cálculos para ver, por exemplo, qual era a mais inovadora em termos de tecnologia. Eu tinha um conselho que fazia essas análises também, né? Aí não era eu, era profissionais de TI. Então, era uma entrega bem completa, assim. Então, a gente fazia algumas premiações no ano. E lá eu fiquei muitos anos nessa empresa, eu fiquei 7 anos e meio, assim. Até que um dia eles me convidaram para fazer gestão de marketing. E aí eu fiquei um tempo lá no marketing lá dessa empresa. O principal produto deles era esse evento grande de tecnologia, esse fórum, chamado IT Fórum. Mas eu fiquei fazendo marketing dos outros veículos, que eram revistas e portais, né? Então, fiquei um tempo, mas eu percebi que marketing não era minha praia, que eu gostava mesmo era de pesquisar, que eu era pesquisadora mesmo. O legal que você colocou do que você atuou no Estadão é que, basicamente, você fez o papel da pesquisa chegar ao negócio, né? Porque você ajudava o Estadão a vender o Estadão no final de semana. Sim. Que é o que muita gente de research hoje, é o objetivo do research, estar mais perto do negócio, né? Sim, verdade. Então, e aí, Gabi, você, depois de um tempo ali na empresa, né, na IT Media, você decidiu que empreender, né? Criou uma agência de eventos esportivos. Sim. Como o seu conhecimento em pesquisa e toda a sua experiência em pesquisa te ajudou a criar e estruturar e crescer essa empresa? Esse lado empreendedor. Vamos lá. Foi um lado empreendedor que, assim, eu gostei muito de ter passado, mas é trabalhoso, né? Tive poucas férias enquanto eu estava de sócia lá. Mas foi um aprendizado muito legal, assim. Por que né, essa minha ex-sócia me chamou para ser sócia dela, né, nessa empresa, assim, que estava começando, né, bem pequenininha? Porque ela percebia que eu gostava de falar com pessoas, então, eu era pesquisadora, então, estava sempre ali falando com gente, articulando pessoas, articulando com áreas. Então, ela falou, cara, eu acho que você tem uma visão legal e você é destemida, vamos embora. Eu falei, tá bom, vamos aí, então. Então, foi uma aposta mesmo. Então, eu acho que foi por conta desse jeito, assim, né, de ser de bom relacionamento, de ser essa coisa de soft skills, né, que as pessoas falam, né? Então, ela me chamou, Gabi, vamos, você tem jeito, porque você vai poder falar com os clientes, você tem esse jeito corporativo. Eu falei, tá bom, vamos então. E aí foi que a gente estruturou, então, a empresa. A gente começou a atuar com formulação de programas de qualidade de vida e também eventos esportivos, né? Então, ela veio com essa solução. Ela cuidava da operação, porque ela é atleta profissional, e eu cuidava da parte de atendimento ao cliente, administrativo, financeiro, marketing, mas também eu não era do comercial, né? Eu não ia vender projeto. O projeto se vendia por si só, porque ela tinha esse aporte técnico, operacional, e eu tinha esse jeito assim de relacionamento com o cliente. Então, junto, isso dava uma venda, digamos assim. E aí a gente começou a se apresentar nas empresas. E aí essa estruturação do modelo de qualidade de vida, né, que nada mais é que tipo a gente vendia isso bem, assim, que é um projeto que inclui a ginástica laboral, o evento esportivo para engajar os funcionários e eles participarem de uma roda esportiva. Então, servia para várias coisas, tá? Para dinâmicas de motivação, para dinâmicas de
como chama? CIPAT. Tem alguns dias no ano que as empresas se juntam os funcionários para fazerem isso, né? E então tinham várias motivações pelo qual elas nos contratavam, assim. Então a gente chegou a atender algumas empresas grandes, assim. Então a gente entrou na Samsung nisso, entrou em algumas ações da Nestlé. Então entramos em algumas empresas grandes, mas o que sustentou mesmo foi que a gente ganhou algumas licitações no Sistema S, né, no Sescop e no Senai. Então a gente aplicou assim o ano todo muitos eventos esportivos pelo interior e pela capital, através da nossa empresa. Então, o que seriam esses eventos? Corridas de rua, competições, torneios, assim, entre os cooperados da cidade que trabalhavam, né, que trabalhavam nas cooperativas das cidades. Então, assim, a gente atendeu por 5 anos, né, nesses 2 modelos de qualidade de vida empresarial, com proposta de ginástica laboral, massagem, frutinhas, né, frutinha ali de lanchinho, sabe? Uma proposta assim de, cara, como é que eu posso tornar essa pessoa um pouquinho mais saudável, ela olhar para si mesma no meio dessa correria louca de trabalho, assim. Então, tipo, a gente tinha essa preocupação real e aí a gente quis levar isso como propósito da empresa, assim, né? E aí ficamos 5 anos, só que aí eu também só trabalhei, né? Não tinha muitas férias, não viajava muito. A gente cresceu para 10 funcionários na época. E foi bem legal como aprendizado. Mas até que eu quis sair da sociedade, eu falei, não, ainda eu quero ser pesquisadora. A minha veia de antropóloga falou, não, putz, porque esse era um sonho dela, né, da minha sócia, assim, porque ela era dessa área, né, da educação física, do esporte. E apesar de eu gostar muito, eu não era esportista, eu não fazia nem ginástica na época, né, eu só trabalhava com isso. Então eu comecei começou a bater um pouco da questão ética também comigo, assim. Poxa, mas eu não faço nenhum esporte, não faço nem faço corrida, por que eu estou vendendo isso, sabe? Então eu comecei a me ligar de que não, deixa eu ser mais ética aqui e voltar para a área realmente que meu coração bate. Assim, aí eu voltei para a pesquisa, né? Então, foi até 2018. E aí foi em 2018 que você... Aí foi em 2018, né? Uhum. Que você fez a migração Isso. Da pesquisa raiz para UX Research. Para a pesquisa, exatamente, focada em plataforma. Uhum. Por que você fez essa migração e como foi essa migração? Certo. Então, foi muito orgânico, assim, né? Então, eu realmente me dar conta de que eu não queria mais trabalhar com esporte e essa operação de eventos, né? E que eu queria desbravar um mundo novo. Acho que foi muito isso, assim, tipo, de querer entender como é que está esse novo contexto corporativo, digital. E aí foi que eu comecei a estudar design, né? Comecei a estudar pesquisa para design, UX design. Para estudar pesquisa para design, eu precisei começar com UX, começar com design mesmo, assim, né? E aí eu fiz uns cursos muito legais, né? O primeiro curso que eu fiz foi na Mergo, eu lembro. E aí que eu, tipo, me deu um baita contexto, assim. Li livros também na época. Eu falei assim, gente, faz muito sentido isso aqui, tem muito a ver com antropologia, eu falava na época. Isso tem muito a ver com o que eu já estudei, que legal. E aí eu entrei nisso. E no mesmo ano, uma agência focada em social media me chamou para fazer algumas pesquisas. E aí que eu falei, olha só como o mundo, né, o universo conspirou para que eu fosse para esse caminho. E aí que se confirmou mesmo. Falei, cara, que legal. E aí eu fiz umas pesquisas. Um dos clientes foi o Tinder, né? Que eles me chamaram para fazer uma pesquisa para entender as brand personas do Tinder no Brasil. E aí e assim, né? De novo, o foco da agência era social media, né? Então eles queriam entender
eles estavam com um problema lá específico de evasão do Tinder, de um segmento estratégico deles, de usuários. E eles precisavam entender. E aí foi meu primeiro trabalho específico de uma plataforma 100% digital, né? E como mobile. Foi, assim? E foi bem legal, assim, porque aí eu fiz as pesquisas, as entrevistas em loco. Eu propus para eles um plano de pesquisa que continha diversas metodologias, não só entrevista em profundidade. Que aí depois eles seguiram um plano muito legal, assim, internamente, tá? E já não foi comigo. Eu fiz só a parte da etnografia mesmo. Em loco, ali na casa das meninas. Tipo, fui lá, porque aí eu entrevistar meninas de 18 a 24 anos, que era o perfil estratégico, né, deles. Mas o resto do plano, né, a netnografia, toda a parte de observabilidade da social media, nas redes sociais, eles fizeram internamente, que também contribuiu com esse estudo todo, para chegar nas pessoas. E foi feito foi feito um estudo bem robusto, assim, pela própria agência, mas eu entrei com a parte de etnografia, né, das usuárias mesmo. E aí eu entrevistei também, aí eu sozinha, né, não tinha equipe, né, porque eu estava como autônoma nesse trabalho. Então, eu entrevistei pessoas que são usuárias, 3 tipos de perfis. Usuárias especificamente do Tinder, usuárias de outros apps e não usuárias. Pessoas que não usam apps. Desse perfil de 18 a 24 anos, mulheres, né? Então, ficou muito rico, porque aí eu também trago o contraste de quem não usa para compor, mesmo assim, um trabalho de personas. Que eu acho, assim, aí a gente consegue ver oportunidades também de expansão de negócio e portfólio. Então, eu não ouvi só o usuário, eu ouvi pessoas que não usam também, né? E pessoas que estão na concorrência. Então, enriqueceu bastante, assim, o estudo. Aí, esse estudo, o que aconteceu? Ele foi para o Global, né? Então, ele ficou um mapa de uma radiografia de Personas Brasil. E eles levaram para fora, assim, também, né? Para mostrar como que estava essa radiografia Brasil. E ele foi muito bem visto, assim. Depois a agência fez um baita material maravilhoso, assim. Só participei do estudo que gerou as personas, né? Eu não fiz todo o estudo de personas. Acho que ficou claro, né? Então, só para deixar assim, a licença poética aqui. E aí foi muito legal, foi muito rico. E aí, com isso que eu falei, cara, então o mundo é isso. O mundo é plataforma digital, apps, e é isso. Não vou mais pesquisar sabão em pó, gelatina, porque antes no Datafolha era isso, né? Era produtos, nada, era digital, né? Então era outra pesquisa, né? Pesquisa raiz que eu chamo é isso, tá? E depois disso eu comecei a trabalhar só com plataforma digital. Então, aí banco, né, loyalty, plataformas totalmente digitais, algumas 100% mobile, outras não, né? Sim. E hoje você está na VR, né? Está lá quase 2 anos. E um dos seus desafios que você colocou é o Research Ops, né? Que você começou a estruturação ali. Sim. E hoje você está na fase ali de adoção, de métricas. Você pode contar para a gente um pouco sobre a estruturação do projeto, o que está hoje, quais desafios? Vamos lá. Ops. Né, como eu te falei, assim, tem esses desafios do Ops, né? Apesar que eu acabo atuando também na pesquisa estratégica de ponta a ponta, mas o meu principal desafio hoje é o Ops, como eu te falei, né? Então, a gente tem um centro de excelência lá de pesquisas, onde a gente, né, ensina as boas práticas de pesquisa das pessoas de produto, tanto product designers quanto PMs, GPMs, né? E essas pessoas, a gente entende que a pesquisa ela tem que escalar. Então, qual que é o meu principal propósito lá hoje? Assim? Que essa pesquisa se torne escalável e gere autonomia.
Então, a ideia não é concentrar a pesquisa numa área de pesquisa ou só em mim, até porque eu sou uma só, né? Então, a ideia é que as pessoas realmente se apropriem dessas boas práticas e elas façam uma pesquisa boa, robusta, né? Pelo menos minimamente robusta ali, que tenha realmente... que traga valor ali para o produto, né? Que realmente responda a alguma dor, né? Responda a algum problema. Então, quando a gente fala de escalar e gerar autonomia, a gente precisa colocar um setup, precisa ter um setup ali definido. Então, já tem um playbook que foi estruturado de boas práticas. E esse playbook de boas práticas, assim, levou um tempo para ser feito, porque eu precisava alinhar com a área jurídico, compliance, vocês sabem, né? Tem todos esses requisitos. Security, marketing. Então, são várias áreas envolvidas para a gente construir um acordo de como eu vou fazer a pesquisa, né? Porque tem LGPD envolvido, né? Tem canais certos para abordar. Então, assim, esse playbook já está feito, já está estruturadinho. Aí eu montei também agente, né, de Ops, porque aí esse cara vai ajudar com a ajuda da... A IA está me ajudando bastante nesse processo de Ops, assim, né? Como eu te disse, né, tipo, a equipe reduzida, a gente precisa usar a IA para facilitar a nossa vida ali e nos ajudar com as pessoas, né? E aí, então, foi construído esse agente e agora estamos construindo com o IA também o repositório de pesquisas, que é um agente que te dá insight, tudo que foi criado de pesquisa. Tudo que tem de pesquisa, a ideia é que esse agente te diga o que já foi feito de pesquisa e qual é o insight que ela te dá. Também estamos construindo isso com um agente. Eu, né? Estamos como se tivesse... E o Comunidade Testers, que se Deus quiser, está saindo em breve. Comunidade Testers também com IA. Então, a ideia é construído 100% com IA, uma comunidade onde o usuário se inscreva, aliás, dê o opt-in dele de participar de pesquisas, se é um beta tester, e ele poder participar das pesquisas que a gente aplica lá na VR. Então, hoje, o que a gente tem de métrica, assim, que eu poderia te dar rapidamente? Número de pesquisas feitas, né? Número de testes aplicados, e é isso. O que eu tenho como missão até o final do ano, assim, né, de colocar no ar? O tempo de recrutamento. Então, por isso que eu preciso colocar o quanto antes a minha comunidade no ar, para eu conseguir ter uma aceleração na minha base de testers, porque aí eu acredito que isso vai ajudar a diminuir o tempo de recrutamento, né? Então, que hoje ele é mais manual, então a gente leva um tempo X para fazer o recrutamento e a pesquisa de ponta a ponta é outro tempo, né? Então, o que falta? Então, a gente implementar de métrica, né, o tempo de recrutamento, né? Que tem a ver com a eficiência operacional, né? Então, porque o Ops ele é muito, né, pautado na eficiência operacional, né? Então, enquanto eu não tiver a eficiência operacional assim 100%, com essa métrica de tempo de recrutamento e o tempo total da pesquisa, eu não consigo ter uma métrica de tempo de eficiência operacional. É isso que é um dos grandes desafios de implementar essa métrica, né? Então, para isso, a comunidade de testers. Aí, uma outra métrica que também se faz muito importante, assim, é o quanto essas pesquisas estão gerando de impacto, que é essa que eu acho que é a mais estratégica, assim, sabe? O quanto isso gera impacto para a companhia? Porque não adianta nada você ter um monte de teste de usabilidade, mas o que isso está mexendo no ponteiro, né? O que isso está mexendo, de fato, na rentabilidade do produto, né? Então, eu tenho como desafio a implementação dessa métrica, uma das coisas que eu tenho aprendido aqui com meus colegas do mercado, assim. Pedro Vargas, já fiz seu workshop, você me ensinou isso. Então, é uma coisa que... eu pergunto muito para os meus colegas assim, de mercado, cara, como que você está medindo isso? Como isso aqui impacta? Então, eu sei que essa questão do impacto da pesquisa ela vai ser cobrada muito em breve. Assim, mas o que está fazendo um monte, mas o que isso vai trazer de retorno? Porque cada PD consome horas para fazer, né? Uma pesquisa, um teste de usabilidade, que seja.
tá, mas como isso vai mexer no ponteiro? Então, a ideia é a gente construir uma métrica para justamente medir o tempo de pesquisa e impacto. Principalmente essas, porque o número de testes e volumetria do que está sendo feito a gente já tem. Isso não responde muita coisa, né? Então, acho que, assim, o tempo e o impacto é o que mais fico pensando, sabe? Cara, como é que eu vou medir isso daí? Mas a gente vai chegar lá. Até o final do ano eu preciso já estar com uma calculadora, uma métrica bem bonitinha para apresentar ali para os stakeholders, né? Que isso vai ser importante. É muito legal que você já estruturou, né? Estruturou, o pessoal já está aplicando, então, tipo, tem as boas práticas, de certa forma está sendo efetivo, e agora você está num terceiro passo, que o que isso está trazendo para o negócio. Isso vai trazer, né? isso. E aí, nesse sentido, Gilmar, como eu te falei, assim, a IA está sendo importante para poder fazer essa disseminação dos conhecimentos, né? Então, a partir de, né, como eu te falei, o repositório, comunidade de testers, assim, são projetos caros, né? Que se eu não fizesse via IA, eu teria que ter um investimento, um aporte alto para construir essas plataformas, né? Então, está sendo feito por IA, a gente já está testando para ver se é efetivo para as áreas, o uso, né? Tudo vai depender dos meus usuários, são os meus stakeholders mesmo, né? Mas a IA, de fato, para a área de Ops, o capítulo de Ops, assim, de Research, eu acho que está sendo fundamental. Que pensa que eu sou uma pessoa só ali, né, fazendo pesquisa de ponta ali, né, estratégica, mas também eu tenho que colocar governança e boas práticas. Aí a gente brinca lá com meus colegas no trabalho que a gente coloca os indianos para trabalhar, que é a IA, né? Que a gente espera eles formularem uma boa solução para te ajudar no seu processo operacional, assim. Muito bom. E um outro desafio que você colocou é a questão do mapeamento e da gestão das jornadas. Gestão, né? por jornada, sim. Esse é um outro desafio. Como está sendo esse desafio? E até você falou que assim, tem o mapeamento em si é um desafio, mas um desafio que pode ser ainda maior é o envolvimento de áreas tão diversas que compõem uma mesma jornada ali, né? O engajamento e a participação nesse mapeamento e nessa gestão das jornadas, né? Uhum, sim. Isso é um projeto de design, assim, 100%, né? Uma iniciativa nossa, assim, na área de design da minha gestão, que foi bastante visionária, assim, ao enxergar isso, assim, justamente para a gente elevar o nível da pesquisa com usuários, assim, sabe? Elevar num nível estratégico organizacional, que é fazer a gestão de jornadas, que é uma pauta do design de serviços. Então, design atuando na melhoria dos serviços também, não só nas telas. E aí, eu estou atuando nesse projeto, não sou eu a pessoa que está liderando isso, mas eu estou apoiando a nossa designer de serviços maravilhosa que está lá. E aí eu estou atuando, apoiando com pesquisas, né? Porque tem processo de pesquisa nessa etapa. Como que funciona? Imagina assim, você mapear uma jornada, todas as etapas de uma jornada do cliente, numa estrutura B2B2C. Uma loucura, né? Porque você tem uma loucura, porque são muitas etapas, assim, né? Desde na hora que o cliente está descobrindo o seu produto, ele está pesquisando um fornecedor, até ele te achar, até o momento que o funcionário dele está usando a plataforma, a sua marca, né? Não só ele, mas também o funcionário dele. Então, são vários atores, né? É um processo longo, assim, de mapeamento. Mas o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um piloto desse projeto e com a implementação de uma etapa da jornada. Então, a gente está começando por uma etapa da jornada
desse cliente B2B2C e atuando, primeiro, num mapeamento total, né, com blueprint, pesquisa, processos internos, processos externos do cliente, né? Então, tudo que ele tem de dor, a gente captura evidências, tudo, uma série de prints. E processos internos também, entendendo onde tem pontos de melhoria para serem modificados, né? E aí, o nosso aporte de design é, primeiro, articular com as áreas. Então a gente entende que é uma área que está olhando de forma holística, de ponta a ponta, essa etapa da jornada. E aí a ideia é que a gente elenque assim, quick wins, tipo de melhoria. O que a gente tem para melhorar então nessa etapa da jornada? Com base nesses dados, nessa pesquisa, nesse negócio todo, a gente entendeu que tem melhorias para serem feitas. Vamos atuar junto? E aí a gente está atuando como orquestrador. É desafiador essa parte de orquestrador, tá? Porque aí a gente tem que envolver várias áreas, né? A gente mostra dado ruim, né? Não é muito legal você mostrar para o amigo, putz, aqui o cliente está reclamando disso. Ah, mas eu já sei, sim, mas aqui como a gente pode se juntar para melhorar essa jornada aqui, né? E de forma rápida, né? E aí a gente entende que pode ser quick win e tem um tempo de atuação. Então, a gente desenha um plano de ação junto com as áreas envolvidas. Qual que é o desafio? Essa orquestração com as áreas, porque são muitas áreas, né, envolvidas, para uma etapa do cliente. Só que o cliente é um só. Então, o cliente continua reclamando. Então, a ideia, o desafio aqui é justamente orquestrar com todas as áreas envolvidas e influenciar os stakeholders para que, se tiver que fazer algum aporte de investimento ou de tempo, isso seja feito, né? Mas é muito legal. Como eu disse, eu acho que é um trabalho que eleva bastante a pesquisa e o mapeamento de jornada do usuário para um outro nível, assim, mais estratégico e organizacional, sabe? Uma vez que você está ali orquestrando e influenciando outras áreas, que não é só design, né? Então, é muito legal essa questão do mapa que você colocou assim, o mapa da jornada, né? uhum. Porque eu acredito que é bem raro, né? Uma pessoa, um setor que tem uma visão de todo de um aplicativo, do que for, né? Porque Sim. uma jornada hoje é muito complexa. Uhum. Para quem faz e para quem mantém, e para o usuário em si ela não é tão complexa, porque se ela for complexa, em tese ele não usa. Sim. Podem ser vários passos, podem ser tudo mais, mas para dentro da empresa, né, são várias áreas que cuidam ali. Exato, E para o cliente, ele não percebe, e se ele perceber, está errado. Está errado, porque tem que ser fácil. É. E eu imagino o desafio que é orquestrar isso e tentar fazer algo rápido, porque você pode ter áreas que são mais abertas e pode ser áreas que sempre funcionou assim, não vamos mudar, né? Tem essa coisa. Ou falar que, tipo, que você falou de mostrar dado ruim, não, mas isso a gente sabe, mas não tem como mudar. Então, imagina o desafio mesmo que é isso. Mas as pessoas dão bastante abertura, graças a Deus, assim. São equipes que têm tido uma sincronicidade legal, assim, tá rolando. Mas é um desafio, né? Porque a agenda, né, das áreas, às vezes a gente tenta juntar todo mundo numa agenda e não consegue. E é isso, né? Não é só um simples mapeamento, né, de jornada, né? É a gestão mesmo, né? Acompanhamento de efetividade das ações, é uma gestão de jornada, né? Então, o negócio realmente é um pouco mais complexo quando você faz gestão, né, da jornada. Esse aumenta o desafio, né? Porque aumenta, o mapeamento em si, ele é complexo em si, ele é muito bom porque ele vai te dar visão. Mas aí eu tenho a visão. O que eu faço com isso, né? Como eu vou mudar? E, assim, eu não consigo mudar tudo, porque é muito complexo, mas tem esse ponto que é um gargalo muito forte, então vou focar nele.
Só que esse ponto aqui tem 5 áreas envolvidas. Isso. E aí você tem que fazer a orquestração Isso. dessas 5 áreas para trabalharem junto para resolver um ponto ali da jornada, né? Isso. Porque, assim, eu já até vi em outras empresas que eu trabalhei, assim, existia uma área de jornadas ou de melhoria contínua, né? De estar olhando... mas é difícil, assim, isso emplacar, sabe? Tipo, putz, todas as áreas comprarem a ideia de que vai ter alguém ali olhando, assim. Então, quando a minha gestão veio com isso, assim, eu achei que eles foram muito visionários, assim, para realmente elevar o nível do design, sabe? Assim, não, o design é estratégico, então a gente vai olhar de ponta a ponta aqui. Isso então, é muito bom também, né? Então. Mas é desafiador, como eu disse. E aí, você já está... A gente já colocou, né, durante o episódio, você está há mais de 20 anos trabalhando com pesquisa, né? E como você vê o começo, que você estava lá no Datafolha, você ia aplicar de prancheta nos pontos de fluxo, como você vê a evolução da pesquisa desde esse tempo até o tempo de hoje, com o IA e tudo mais? E você já falou que está usando o IA para te ajudar ali nas operações e tudo mais, né? Como você vê essa evolução e como você vê que o impacto da IA no seu dia a dia? Uhum. Sim, sim, eu acho que é muito, né, muito diferente, assim, né? O contexto hoje é outro, né? Hoje a gente vive num mundo de expectativas líquidas, né? Depois, não sei se você já ouviu falar desse conceito, mas eu li um tempo atrás sobre esse conceito, que é assim, que é um estudo, acho que da Accenture, se eu não me engano, que eles falaram assim, né, que quando, é mais ou menos assim, tá? Vou tentar explicar, não vou explicar no detalhe, mas que as pessoas hoje já têm referências de uso de aplicativos, elas comparam muito na cabeça delas. Então, por exemplo, se você já teve uma boa experiência num aplicativo do seu banco, você vai querer ter a mesma boa experiência num aplicativo de saúde. E, da mesma forma, você vai querer ter uma boa experiência num cartório. Né? Então, esse conceito é um estudo bem interessante, assim, que quando eu li isso, eu falei, cara, a gente vai querer ter a mesma boa experiência em todos os lugares, né? Digital, me refiro aqui. Então, hoje é isso, assim, hoje a pesquisa que era feita antes tinha os aspectos bons, que é o presencial, né? Como eu te disse no começo, assim, cara, a gente sentia mais ali o sentimento da pessoa, ali no tom de voz da pessoa, né? Tinha essas coisas. Hoje o mundo não está mais assim, né? Hoje as pesquisas são feitas mais de forma remota, porque eu tenho a possibilidade de pesquisar alguém de Manaus, né? Eu tenho a possibilidade de pesquisar alguém do Pará. Então, assim, não vou conseguir ir no Pará hoje com a entrevista sendo hoje à noite, entendeu? Então, não vou chegar a tempo. Então, essa questão... Por que eu falei de expectativas líquidas comparando com as... Porque hoje a gente quer as coisas mais rápidas, né? Então, eu quero que um cartório me atenda de forma rápida e digital, assim como o Nubank me atende, por exemplo, né? Então, né? Eu estou comparando serviços toda hora. É assim que o ser humano está agindo, né, e atuando. E aí, hoje, ela teve que mudar a pesquisa, eu me refiro, né? Teve que se tornar mais ágil, né? Porém, o rigor metodológico, hoje, ele tem que existir. Porém, eu acho que muita gente deixou isso de lado também. Por quê? Porque as coisas andaram, né, tipo, mais rápido, as entregas são mais rápidas, e aí, às vezes, o rigor metodológico pode se perder. Então, eu lembro que, antigamente, nos institutos, rigor metodológico na veia. Eu não podia deixar de fazer, eu tinha que seguir na veia, assim. Eu lembro que eu deixava muitas pessoas passarem, mesmo que aquilo fosse bater minha meta. Não, mas eu tinha que fazer arrolamento, que chama, né? Que eu tinha que deixar um monte de gente passar para depois eu fazer a pesquisa a cada X pessoas, porque não podia ter vieses. Então, era rigor na veia. Hoje em dia, esse rigor ele já está um pouco mais questionável, se você deixa, né, principalmente pessoas de produto fazendo, né? Então, a pesquisa de guerrilhas,
as pessoas fazem de produtos, só que por isso que é importante a questão do OPS com boas práticas, para reduzir vieses, né? Então, hoje, assim, o rigor metodológico ele tem que existir, mas ele vai depender de uma boa área de governança. Se você realmente coloca ali uma baita governança, uma baita boas práticas, reduzir vieses, playbook bem definido, bem bonitinho, para que as pessoas sigam. E aí quem submete a isso vai ter mais sucesso nos seus insights, assim. Então a gente entende isso, né? Isso eu estou falando assim, comparativo com como a gente atuava mais antes, tá? Com essa coisa do rigor. Hoje em dia as pessoas querem fazer rápido, vai na guerrilha, né? Vai com o tempo que tem e às vezes não se importando muito com a questão da metodologia, né? Tem um pouco disso, porque a velocidade, de certa forma, a rapidez que a gente tem hoje no dia a dia, a necessidade, urgência e tudo mais, em tese você tem que ter tudo muito rápido. Muito rápido, pois é. E esse rigor ou esse padrão que você tinha antes, você pode não conseguir aplicar tanto ele, mas se você não aplicar, você pode ter um resultado enviesado. Isso. Principalmente enviesado, né? Que aí a pessoa... Às vezes não, todo mundo tem viés, né? Então, se não tiver... Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é você não falar, de certa forma, com o público que você quer. Que é um pouco do que você colocava lá, que tinha que passar tantas pessoas para você trazer outra e não ter esse viés. Isso. Então, tem essa urgência, né? Você pode entregar mais rápido, mas você tem essa... na TUI a gente briga muito, acho que você deve brigar lá também, para que a gente respeite isso e tenha uma pesquisa de qualidade, né? Sem viés, né? Isso. Sim, isso é um desafio, como eu te falei, né? No Ops é um desafio, assim, a gente entender se as áreas de produto realmente estão fazendo de uma forma que siga essas boas práticas, minimamente ali, né? Uma metodologia que seja consistente, né? Então, quando eles vão fazer alguma coisa assim, olha, aqui eu vou chamar Friends and Family, porque é só sobre isso aqui. Aí a gente analisa, tá, tipo, né? Não, mas já foi validado antes, isso aqui é só para a gente fazer um double check, tá bom. Então, assim, tem que ficar de olho, assim, a gente tenta... Nas mais estratégicas, aí eu atuo mesmo, aí eu entro, não tem jeito, né? Mas nas pesquisas mais táticas, assim, de usabilidade... que os PDs estão fazendo, aí eles já atuam com mais ética também, assim, já estão bonitinho com essa governança. Agora, como a gente tem muitas áreas de produtos, né, tem as squads, os PMs, aí tem que ficar mais de olho nessa governança, não tem jeito. Sim. E qual conselho você daria para uma pessoa que está de ciências sociais e que atua numa área de pesquisa mais raiz, que ela fosse fazer a migração para UX Research, para fazer essa atualização de carreira? Tá. Então, eu acho que hoje, né, com a transformação digital, acaba que, a não ser que seja um serviço, né, tipo, ou serviços de projetos sociais, enfim, mas com a transformação digital, tudo vai caminhar, né, para o digital, né? Não tem muito jeito. É meio aquele estudo de expectativas líquidas. Assim, todo mundo vai caminhar para o digital e vai querer ter as mesmas boas experiências em todos os lugares. Né? Então, aí, para essas pessoas, acho que, mesmo que ela não vá atuar em UX design, assim, como UX research, só pesquisando usuários digitais, né? É importante a pessoa ter esse conhecimento, assim, porque em algum momento ela vai se deparar com isso. Mesmo que seja um tipo de pesquisa de serviços só, sabe? Em algum momento ela vai se deparar com o digital ali na jornada, né, do usuário, assim, não vai ter como. Então, eu diria sim, para estudar a experiência do usuário, porque não tem jeito, o mundo, é a realidade. Estudar não eu diria, meter as caras com IA, né? Então,
entender mesmo, assim, como que ela pode estruturar um bom prompt, né? Então, eu fui muito entendendo com pessoas do mercado também. Fui fazendo alguns workshops, sabe? Porque, inclusive, tendo essa consciência que a gente estava falando antes de não usar para tudo, ter uma ética, ter uma consciência social, até ambiental, para o uso de IA também, né? Então, não usar para tudo, mas usar porque realmente importa, né? Então, mas acho que IA, essa pessoa pesquisadora vai ter que se deparar com isso para facilitar ali a compilação e análise de transcrições e compilação de respostas para agilizar os tempos. Acho que vai ser importante ela entender e aplicar a IA como um assistente mesmo, não fazendo tudo, porque você vai ter que fazer a acurácia de tudo, né? Não tem jeito. E então é isso. Então, isso dá experiência do usuário, né? Interação homem-máquina e IA. Porque aí, se a pessoa já é pesquisadora, já vem com conhecimento abarcado de metodologias de pesquisa, né? Que ela, né? Que a pessoa socióloga, antropóloga, que já vem com isso, ou da psicologia, estudar essas coisas de design e experiência do usuário, e acho que já vai trazer um bom, sabe, assim, um bom cabedal ali para ela se enfiar no mercado e falar essa... e também ia falar de negócios, né? Acho que é legal ter essa... entender o que seus stakeholders falam, né? Os termos, o que é importante, o que está na cabeça deles, né? O que eles estão preocupados, os termos que eles usam. E aí acho que se aprofundar um pouquinho nessas coisas, que possivelmente sejam coisas de experiência do usuário, produto, né? E tecnologia. Então, aí, esses cursos de UX Design já trazem isso, né? Então, mais uma atualização mesmo, né? É uma atualização, mas aí o UX Design com IA, eu faria isso. IA já é necessário, né? Já não tem jeito. Eu vejo, assim, eu converso com várias pessoas, assim, sobre IA e tudo mais. Eu acho que é aquela questão de FOMO, de você ficar... eu tenho que usar, tenho que fazer e tal. Eu acho que já passou um pouco disso, né? Sim. Hoje, tipo, a IA já é uma realidade. Uhum. E a ideia é, tipo, como a gente vai tirar melhor proveito dela no nosso dia a dia. Isso. Entendendo que ela não vai substituir a gente, ela não vai trocar, porque precisa ter a interação humana ali, e a gente tem que entender ela como mais uma ferramenta de trabalho, a gente vai usar no dia a dia, né? É um assistente que você vai ter que ir treinando ele, ensinando coisas, discutindo, brigando. E ele vai se moldando a você, assim, ele vai se moldando ao seu mindset, né? Sim. E aí, ele, assim, para mim, tá me apoiando em muitas coisas, assim, na minha rotina de trabalho, assim, principalmente no Ops, como eu te contei, né? Mas tudo exige uma acurácia, assim, tudo é um tempinho para eu checar e rechecar tudo que está sendo feito, né? Então, mas para mim eu sou, assim, não tenho o que falar, assim, está me ajudando, assim, acho que ainda bem ainda bem que existe, mas é aquilo que eu te falei, né? Tem que saber usar. Sim. Não vou usar para tudo, tipo, não vou usar para questões pessoais. Não dá. Tem que usar para o que realmente importa, que eu não vou ficar perguntando tudo, senão como é que fica, né, a sua capacidade cognitiva? Você vai ficar dependendo de alguém te fazendo tudo por você? Não, gente. Você começa a não pensar, né? Não é legal, não. Né? Não, então tem que saber usar, assim, usar com cautela mesmo, né? Só que para o que importa, né? Sim. E, Gabi, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Vamos lá. Eu estou no LinkedIn como Gabi Loaiza, né? Loaiza é meio difícil de soletrar, mas é com Y e Z, né? Meu nome. Gabi com Y também. Tudo com Y, né? E, então, no LinkedIn estou como Gabi Loaiza. No Instagram estou como Gabi Loaiza também. Tudo junto. E acabo só usando esses dois. Faço questão de não ter tanta rede social assim também.
E é isso. E aí, quer que deixe o e-mail? Se bem que nessas redes sociais já tem o direct, né? É isso. Muito bom. Podem me contatar. Vai ser um prazer conversar, trocarmos, né? Porque a gente está aqui para isso, para trocar, né? É muito importante isso, assim. Eu digo que estou sempre aprendendo, assim, né? Tipo, apesar de ter um tempinho aí de carreira, né, Gilmar? Parece que nada sei, assim. Cada dia tem que aprender um monte de coisa, fazer curso, estudar sempre. E, graças a Deus, estamos com energia aí para isso, né? Nossa vida, o lifelong learning para a nossa geração vai ser até o final da nossa vida. Vai até o final, né? Nunca mais vai parar, né? Que horror. E eu gosto é disso. Bom, né? Porque acho que aprender mantém a gente jovem de espírito, assim, sabe? Porque você vai aprendendo coisa nova, vai descobrindo. O seu aprendizado antigo você não perde, porque ele é seu. Uhum. E conhecimento também é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, porque é nosso, né? Quando a gente conquista e a gente vai aprendendo, e o que a gente vai aprendendo, com o IA, fazer o prompt e tudo mais, a gente tem mais facilidade porque a gente tem repertório. Tem repertório porque aprendeu. Então, exato, sim. A vida é esse eterno aprendizado, né? Não, exatamente. E aí, né, a gente, também que tem a neuroplasticidade que vai fazendo isso, né? A gente abrindo para realmente aprender mais, tirar o que não precisa mais e abrindo para que a gente quer aprender. Então, tá aí, estamos aí. Muito bom. Gabi, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar toda a sua experiência e conhecimento aqui com os ouvintes. Obrigada, Gilmar, foi um prazer. Muito bom. Obrigado também para quem ficou até aqui ouvindo e assistindo. Para quem quiser acompanhar mais o podcast, é só seguir o podcast nas plataformas. Então, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Amazon. Se quiser também acompanhar o trabalho da Tuia, pode seguir nossas redes sociais. E para conhecer um pouco mais da Tuia e dos nossos projetos, é só acessar o nosso site no tuia.design. Então, obrigado e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado, Gabi.